being proposed. Gaius Metellus Livius has asked that we, the Roman Senate, should give these barbarians, these savages, Roman citizenship and settle them on Roman land. Então, vamos começar, então. Boa tarde para todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de estudos do Lefama. O ciclo de estudos do Lefama, ele é um projeto de extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais e ele tem como objetivo divulgação científica. Então, como ele está focado nas áreas de história antiga, história medieval, história da arte, divulgação científica dentro desses temas. E para fazer aí uma reflexão que abranja para além do mundo acadêmico, o nosso objetivo são os curiosos, são os professores da rede básica, os professores da rede tanto estadual, municipal, enfim, nós objetivamos aí que muitas pessoas possam compreender essas discussões que nós estamos fazendo na academia, né? Então, assim, divulgar mesmo o que vem sendo produzido dentro da UENG, e pensando justamente em divulgar o que vem sendo produzido dentro da UENG, eu convidei um colega, o Daniel é professor, colega meu, do curso de História, ele também é professor de História Antiga, de História Medieval e também aí de História da Arte, para falar sobre o que é a Antiguidade Tardia. Um tema que, particularmente, eu gosto muito, eu acho muito interessante, porque nós repensamos, para além dos fatos, a própria maneira como a história ela é construída, ela é escrita, assim, é um tema extremamente rico, e para tratar de um tema extremamente rico, convidei um colega professor que os alunos gostam muito pela didática, e porque eu sei que ele também trabalha com esse período. Para quem não conhece o Daniel, além do fato dele ser professor, daí eu já vou usar minha colinha aqui, porque lembrar da formação toda já é mais complicado. Mas ele é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp, teve bolsa de estudos no exterior, na França. Ele também é pós-doutor pela Universidade de São Paulo e é pesquisador em culturas político-religiosas na Antiguidade Tardia, com ênfase nas relações entre os impérios romanos do Oriente e Persa Sassânico. Daniel, é um grande prazer recebê-lo aqui no ciclo de estudos. Seja muito bem-vindo. E para quem não conhece também, gente, antes do Daniel falar, este é o Guilherme, nosso monitor querido já há 2 anos do Lefama, que vai acompanhar a live com a gente. Daniel, fique à vontade, a palavra é tua. Tá. Então, boa tarde a todos, né? Um prazer muito grande. Obrigado pelo convite, para eu estar aqui, para falar de um tema muito caro para mim, né? Na verdade, desde que entrei no curso de História, eu me interessei pela Antiguidade Tardia. Parece que foi realmente esse período que me instigava bastante a conhecer mais, porque era sempre eu observava, né? Quando falava-se nesse período entre Antiguidade e Medievo, o que vinha na minha mente era uma coisa muito escura, obscura, né? Uma coisa decadente, uma coisa que me passava uma impressão muito negativa. Mas aí eu fui vendo que grandes realizações, grandes coisas que nós herdamos no nosso mundo contemporâneo, iniciaram a sua gestação nesse período, né? Eu tive muito interesse por isso. Então, o que a gente pode falar, assim, a princípio, pela historiografia hoje, qual que seria o recorte da Antiguidade Tardia? O recorte temporal, né? Os historiadores têm por consenso, sejam eles antiquistas ou medievalistas, né, que é um período que compreende entre meados do século III ao final do século VII depois de Cristo, como um período de transição entre a antiguidade e o medievo, né? Então a gente pode ver que aí é um período bastante extenso
4 séculos e meio, né, de transformações do mundo clássico para o período medieval, né, que por muito tempo ficou aí tipo num limbo, um território de disputa entre historiadores antiquistas e historiadores medievalistas, né? De acordo com o que determinado historiador privilegiava na sua análise, né? Os antiquistas, por exemplo, falavam que esse período era o período do Baixo Império. Já os medievalistas colocavam isso como Alta Idade Média, né? Ou Primeira Idade Média, né? Então, era um recorte cronológico em disputa, né? Dependia de que aspecto determinado historiador privilegiava nas suas análises, né? Ele ia considerar como era um período de transição, como é um período de transição, ele apresenta características de ambas as sociedades, né? Medievais e antiga, clássica, né? Mas a gente tem que lembrar, e é interessante a gente falar isso, que a periodização na história, ela não é um dado da própria história, né? São reflexões historiográficas. São questões que os historiadores colocam em certos momentos que consideram relevantes para a compreensão do passado, ou seja, né, é algo didático, é algo que é criado no nosso momento, né? O pessoal que vivia lá na Antiguidade Tardia, eles não se reconheciam como pessoas que estavam vivendo um período de transição entre a Antiguidade e o Medievo, né? Então, são construções artificiais de acordo com a perspectiva de análise, né? É um período muito rico, né? Um período de documentação escrita abundante e também de cultura material, da cultura material que é proveniente da arqueologia, né? Como estátuas, monumentos, epigrafia, que são aquelas inscrições em pedra, em material de construção, né? Telhas, ânforas. Então, a gente tem muito recurso documental para análise, para procurar entender esse período, né? No caso dos textos, né, da cultura escrita que foi legada para nós, a gente tem também uma infinidade, como uma imensa quantidade de tratados, cartas, sermões, homilias, agiografias, né, que são histórias dos santos, atas de transcrição dos sínodos da igreja, histórias eclesiásticas, né, que era um gênero de escrita da história no período, em que se buscava aliar os acontecimentos políticos atrelados à história da igreja. Então, nós tivemos muitos historiadores eclesiásticos nesse período, né? São fontes importantes para a gente poder analisar, né? Manuais de retórica, né? Nós estamos num período que a retórica ela é primordial nas disputas de poder, né? Nas relações de poder, nas relações durante a sociedade, nesse novo que estava se emergindo. A retórica foi um meio bastante empregado, né, nas disputas de poder, porque foi um período bastante também turbulento de disputas, né, de afirmações de novas formas sociais, políticas, né? Então, como por exemplo, nós temos aí, além dessa documentação, textos jurídicos também, né, como o Código Teodosiano, o Código Justiniano, que são a base, né? A base do nosso direito na atualidade também. Nós devemos muito a isso também. Então, é importante, por si só, né, a gente considerar a análise da Antiguidade Tardia, onde várias estruturas que nós ainda temos no nosso mundo contemporâneo começaram a ser forjadas nesse período e permanecem aí até hoje, né? Além dessa questão jurídica, né, nós temos a afirmação uma das características né, que a gente pode considerar mais importantes e duradouras, né, nesse período, é a afirmação de uma forma de cristianismo como ortodoxa. Porque o cristianismo já existia, né? Jesus Cristo viveu lá no século I depois de Cristo, mas a afirmação da doutrina cristã, a adequação dela ao período, né, aquilo que nós vamos conhecer, né, na história da humanidade até hoje, ela se afirmou nesse período, em torno do século IV, V, VI, depois de Cristo, né? Isso dá para a gente perceber, logo de início, que a Antiguidade Tardia ela foi um período de transição mesmo, uma transição do mundo clássico para o mundo medieval.
E a afirmação do cristianismo nos demonstra isso. Por quê? Essa nova doutrina, né, que emergiu no Império Romano, ela se afirmou, sobretudo, a partir do uso de um instrumento que era eminentemente clássico, que é a retórica helênica, né? A retórica foi um instrumento de propaganda poderoso, né? No qual os historiadores, os intelectuais cristãos do período, eles se apropriaram, né? E reformularam essa retórica para fazer com que aqueles indivíduos das elites do Império Romano pudessem aceitar a doutrina cristã. E a aceitação dessa nova doutrina por essas elites propiciou que ela se aproximasse do poder político, né? Se aproximasse, sobretudo, lá durante o imperador Constantino, o governo do imperador Constantino, no início do século IV, né? Que ele aceita o cristianismo como mais uma nova forma de religiosidade no Império Romano. Então, ele começou a se afirmar na sociedade romana mais nesse período, né? Com a adesão dessas elites e que o entranhamento, né, aqueles postulados teológicos do cristianismo passaram a servir de base para como se fosse uma teologia política, né? O que é uma teologia? Vai legitimar o poder político, né? O cristianismo vai legitimar o poder político no Império Romano a partir de então, né? Então nós temos essas questões aí que são importantes, né? Por si só, né, já é um período que a gente precisa conhecer, precisa estudar. E com relação a essa documentação, o que eu falei no início, né, que esse parecia um período muito sombrio para mim, né? Eu não conseguia entender muito bem, mas aí a gente vai pesquisando e vai vendo. Foi um período, né, então, de afirmação de uma teologia política, né, baseada em diferentes doutrinas cristãs, porque você não tinha apenas uma forma de cristianismo ali no período. Você tinha várias correntes cristãs com teologias diferentes que buscavam se afirmar como ortodoxas, né? Dentro da questão teológica, a gente não pode dizer que uma coisa é verdadeira e que a outra seja errada, né? A ortodoxia, o que é definido como correto, né? Porque o ortodoxo, orto, vem do grego, é o correto, é a opinião correta. Ela é determinada pelo poder político. Então, aquele poder, aquela forma de cristianismo que foi aceita pelo poder político é a que foi considerada como ortodoxa, não que as outras estivessem erradas, né? Porque, veja bem, também é uma questão de transição, porque durante a Antiguidade Tardia, o imperador ele passa a ser visto no Império Romano como um representante da divindade na Terra. Então, ele tinha todo o interesse em determinada formulação teológica que melhor conviesse às suas posturas, às suas reivindicações, os seus interesses, né? Então, o poder político agia efetivamente durante os concílios da igreja, durante a definição das fórmulas teológicas, que tipo de cristianismo seria considerado, né, o oficial pelo soberano, né? Um período que era marcado por grande sentimento de religiosidade. Então, as pessoas, de um modo geral, não apenas as elites, mas as pessoas comuns, elas se engajavam muito nesses debates, né? Então, a documentação que foi produzida em relação a esse período, ela é muito retórica, ela é muito combativa, ela passa a impressão, né, que as pessoas ficavam constantemente brigando, ficavam constantemente se defrontando, né, num clima de belicosidade muito grande, né? Se, por um lado, como eu falei no começo, nós temos uma documentação bastante abundante no período, não basta só isso. Nós temos que ter meios, né? A historiografia tem que ter meios de como interpretar essa documentação. E com os avanços da disciplina histórica, né, da metodologia, da teoria, com a aproximação da disciplina histórica de outras disciplinas da humanidades, como a sociologia,
a semiologia, nós podemos começar a estudar de maneira mais adequada esses textos, né? Desconstruir discursos, analisar e perceber que aquilo era uma riqueza muito grande. Longe de se parecer um período que se brigava muito, que se, né, tinha bastante conflito, bastante controvérsia, mas era um período rico da sociedade. A sociedade estava encontrando melhores formas de ordenamento social e as pessoas participavam disso, né? Então já vai tirando um pouco essa questão da decadência, né? E muitos desses textos, né, que foram legados desse período, eles foram utilizados em momentos posteriores e até agora na atualidade para refletir disputas políticas do nosso tempo mesmo. Então nós temos correntes religiosas de diferentes matizes, né, que se apropriam disso no passado para poder legitimar determinadas posições no presente, né? Então, às vezes, somos nós que projetamos os nossos conflitos, os nossos problemas no presente, naqueles textos lá do passado. Então, essa questão do tratamento do documento, né, porque é muito importante para nós, porque sem documento não existe história, né? Nós precisamos do documento, ele é a nossa forma de acesso ao passado, porque o passado não existe mais. A gente tem que saber melhor como nós vamos lidar com essa documentação. E esses avanços da historiografia recente, das últimas décadas, né, sobretudo da década de 1970, em que a historiografia ela ampliou o leque de possibilidades do que vem a ser um documento histórico e a maneira como nós podemos fazer para extrair o máximo de informação para nós, né, no presente. Isso contribuiu bastante já para poder tirando essa névoa escura, né, que se abatia no período, pelo menos para mim, né, me clareou bastante. Quando eu fui fazer meu curso de História lá em graduação, fui começando a aprender isso, né, fui tendo uma nova postura perante esse passado, né. E em decorrência dessa própria situação, né, que se colocava como um período muito controverso, um período de bastante disputas, e que ficava também como um território de disputa entre antiquista e medievalista, parecia que a Antiguidade Tardia ficava num limbo ali, né? Nos próprios currículos, né? Ele ficava à margem nos currículos escolares. Nós sabemos hoje em dia que a carga horária que nós temos no ensino fundamental e médio, né? As disciplinas de humanos, elas constantemente elas têm perdido um peso, infelizmente, né? Dentro da grade curricular. Então, às vezes, o professor, por hora, ele tem que privilegiar determinados assuntos que, a seu critério, ele considera como importantes, né? Que tem que ser passado, conteúdos importantes que tem que ser passado para o aluno. E, às vezes, essa questão da antiguidade tardia, ou o professor que dá história, que vai falar sobre um tema de história antiga, não consegue chegar na antiguidade tardia, ou o professor de Idade Média, ele já não pega esse período porque ele já tem que entrar em feudalismo, tem que entrar em outras questões também que ele julga importante, né? Então, é importante ser dito isso, né? Porque a antiguidade tardia, em consideração com tudo aquilo, né, que ocorreu nesse período e que nós temos condições de fazer um estudo mais aprofundado hoje em dia, tirando toda essa questão negativa que se sobrecarregava, né, que se colocava sobre esse período de 4 séculos, né, um período bastante grande, um período que o cristianismo ele necessitou, né, para se implantar, para se afirmar no Império Romano, para ver como que foi na longa duração, né, um período muito grande, né, não foi da noite para o dia, né. Mas ele inicia esse período lá no século III, num período marcado por muitas instabilidades no Império Romano, né? Depois da dinastia dos Severos, né? Alexandre Severo, imperador Caracalla, lá no início do século III, nós tivemos uma estabilidade muito grande no Império Romano, né? Estabilidade com relação a fronteiras, catástrofes naturais, fome, guerras, migrações dos povos germânicos, né? Ditos povos bárbaros, né? E comprometeram aquela estrutura que o Império Romano possuía, que durava já também muito tempo, né?
para a gente ter uma noção da instabilidade política que teve nesse período, que a gente considera do final da dinastia Severiana, no ano de 235, até a ascensão do imperador Diocleciano, em 284, nós tivemos em torno de 30 imperadores no Império Romano. Então, um período de estabilidade, um período de crise muito grande, né? Um período de crise, sim, né? Mas que não justifica a caracterização de toda a antiguidade tardia como decadência e início das trevas, né? Início da Idade das Trevas, como a Idade Média foi rotulada desde lá dos escritores e dos historiadores renascentistas, né? Que queriam afirmar uma nova forma social que estava se emergindo lá no final do século XV, início do século XVI. Eles depreciaram esse período colocando como Idade das Trevas, né? Que teria começado nesse período aí da crise do século III, como eu digo, né? Isso é uma generalização muito grande, e na história a gente não deve fazer generalização, nós temos que estudar os casos particulares para observar que às vezes algumas coisas podem acontecer num lugar, mas pode não acontecer no outro, ser diferente, né? Então, crise não significa decadência, né? Se após todo esse período do século III, que nós tivemos em torno de 30 imperadores, né, os imperadores soldados, né, uma preponderância muito grande da guarda pretoriana que fazia a guarda dos imperadores, né, que acabavam assassinando os imperadores e seus líderes ascendiam ao poder, nós temos que ver que após esse período nós tivemos um governo do imperador Diocleciano, né, que veio dar um impulso ao Império Romano, né, nas diversas áreas, nas áreas administrativa, econômica, cultural, né. O imperador Diocleciano cria aquela figura administrativa das tetrarquias, né? Ele divide o poder. Porque como essas crises políticas, elas estão relacionadas à partilha do poder. Então, esse imperador Diocleciano, ele reparte o poder para 4 imperadores diferentes, né? Então, ele tem uma ideia, uma sacada muito grande, e ele consegue iniciar um novo período de prosperidade no Império Romano, e esse é o século IV, depois dessa tetrarquia emerge o imperador Constantino, né? E vários outros imperadores, até Teodósio no final do século IV, que o Império Romano supera, de uma certa forma, todo aquele momento de crise, né, ocorrido durante o século III. Então, a crise, né, porque aí os historiadores, eles observam o período como um período de crise, mas nós temos que observar hoje que a crise pode ser uma oportunidade para novas bases de ordenamento social, né? Elas podem ser um impulso que vai gerar um novo, e esse novo pode acomodar as forças políticas, as forças sociais, que antes estavam em conflito, né? E a palavra que se tem para a antiguidade tardia é conflito, e a gente tem que ver que o conflito necessariamente não é ruim, né? O conflito não é ruim. A sociedade precisa do conflito para ela seguir adiante, né? Mas essa questão, né, desse período que por muito tempo, como eu disse, ficou nesse limbo, sendo disputado por historiadores, né, da Antiguidade Clássica e por historiadores da Idade Média, essa situação ela começa a mudar justamente em relação à Antiguidade Tardia, nas primeiras décadas do século XX. Né? Além daqueles escritores renascentistas lá que eu falei, né, que tomaram a Antiguidade Tardia e o período medieval como período de declínio, teve uma outra obra muito importante do historiador iluminista Edward Gibbon, que chamava-se Declínio e Queda do Império Romano. Então, essa obra do Gibbon, ela balizou por muito tempo todas as análises que se fazia, né, em relação a esse período de emergência do cristianismo no Império Romano, né? Ele depreciava muito o período em função da emergência do cristianismo, que ele considerava como uma religião, uma coisa mística, né, que era mística, frente à racionalidade do período clássico greco-romano, né? A filosofia greco-romana, né, a razão. Aí vem o cristianismo, né, com todo aquele misticismo, aquela coisa religiosa,
Aí isso aí para o Gibbon era uma forma de depreciar, né? Ele depreciava, ele falava, né, uma maneira, escrevia maravilhosamente bem. Quem tiver a oportunidade de ler, né, essa obra do Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano, ela é fundamental. Ela é uma obra, vamos dizer assim, clássica, né? Até clássico, a palavra clássico é uma questão de periodização também. A gente coloca o clássico como sendo o bom, né? A gente fala uma obra clássica, um período clássico, né? É um juízo de valor que nós estamos estabelecendo, mas realmente essa obra do Gibbon, ela é capital em relação ao período, né? E o Gibbon estava escrevendo, assim como os renascentistas escreveram no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, né? O Gibbon também estava escrevendo num período em que a sociedade burguesa estava emergindo, né? Era uma premissa, né, dessa nova forma que se buscava, os filósofos iluministas. Eles queriam colocar a religião para o privado, né? Tirar a religião da vida pública, né? É o Estado laico que começa a se formar ali. Então, o contexto do Gibbon favorecia que ele, ao olhar para o passado, né, ele incrementasse, né, ele colocasse uma lente do seu momento presente ali, em que uma sociedade burguesa estava se afirmando e queria tirar essa questão religiosa do cenário público, né? Mas aí, além dessa obra do Gibbon, né, até então os historiadores do século XIX também seguiam, né, nessa mesma perspectiva de análise, né? Mas aí no início do século XX, lá na década de 1920, a gente tem um historiador que, por incrível que pareça, o termo, né, o conceito de antiguidade tardia, ele começa a ser trabalhado e elaborado na história da arte. Nós temos um historiador da arte austríaco chamado Alois Riegel. Ele cunhou o termo Spätantike, né, do alemão, significa antiguidade tardia, lá na história da arte. Assim como a disciplina histórica precisou se renovar a partir do século XIX, nas primeiras décadas do século XX, né, adquirindo novas ferramentas, ampliando o conceito de documento histórico para que ela pudesse, né, trabalhar o passado não pelo passado, porque isso aí lá no século XIX já se fazia, você trabalhar, fazer aquelas narrativas políticas imensas, sem nenhuma análise, nenhuma crítica, né? Desde que você se considerasse o tipo de documento que se adotava naquele período como sendo um documento escrito e oficial, o que estava ali era verdade, era a perspectiva de verdade para os historiadores do século XIX. Mas aí no século XX, tanto a história, nossa história, como a história da arte, ela também passava por uma situação de crise de identidade. O que ela vai estudar? Vai ficar estudando só os estilos históricos, né? Desde lá da Renascença até o século XIX, até o início das vanguardas artísticas, né? A história da arte, então, ela começou a se renovar também, e teve um historiador da arte muito importante que chama-se Heinrich Wolff, né, que ele estabeleceu um método de análise das imagens, das obras artísticas, que é chamado hoje em dia o método formalista. E esse Alois Riegel era um discípulo do Wolff, né, desse método formalista. Então, o que o Alois Riegel percebeu? Ele pegou duas estátuas, uma estátua do período clássico e uma estátua lá do século V depois de Cristo, do período da Antiguidade Tardia. Estátuas que as pessoas, né, observavam, viam, falavam, isso aqui está tendo uma decadência na arte. Essa arte é decadente, olha para você ver como é que era bonita as formas, os contornos de uma estátua clássica, e olha o que eles estão produzindo na Antiguidade Tardia. Mas aí o Alois Riegel vai falar que não, isso não é uma decadência. É uma nova forma, é um novo estilo, né? Um novo estilo de concepção, né? De percepção no período. E o Alois Riegel também, ele pode fazer esse tipo de análise porque ele está num contexto, né, de transição também ali da história da arte, da questão da arte neoclássica, né, que foi a que vigorou boa parte do século XIX.
e a emergência das vanguardas artísticas do século XX, que vem bagunçar tudo, que vem revirar e vem criticar e depreciar todo aquele conceito de arte neoclássica que eles falavam que era uma tentativa frustrada de cópia das obras artísticas do período clássico, né? Então, assim como o Hegel queria dizer o seguinte, a vanguarda artística ela é arte, só que é uma nova concepção, é um novo gosto, é uma nova forma de se observar, né? Então, não se refere a declínio. Né? Isso dentro da história da arte. Né? Ele teve a felicidade, né, de trazer esse tipo de percepção que não estava ocorrendo um declínio, pelo menos no que se refere a essa questão cultural dentro do Império Romano. Aí teve, dentro dessa linha culturalista, um historiador muito importante para o período da Antiguidade Tardia, que é o Peter Brown, que em 1971 ele lança um livro chamado The World of Late Antiquity, chama O Mundo da Antiguidade Tardia, de Marco Aurélio a Maomé, né? 1971. Paradoxalmente, né, essa questão do declínio da Antiguidade Tardia estava tão cristalizado no imaginário, até inclusive dos historiadores, né, do público de modo geral, que a tradução para o português desse livro, em 1978, feito por uma editora de Portugal, a Verbo Editorial, ela traduz assim o título do livro, O Fim do Mundo Clássico, de Marco Aurélio a Maomé. Ou seja, vai totalmente contra a essência que o livro do Peter Brown queria trazer, que era tirar essa questão do declínio e privilegiar as continuidades, né? As transformações, mas as continuidades, as permanências que estavam ocorrendo nesse período. Né? Então, contrariando totalmente a essência daquilo que o Peter Brown queria trazer, né, da sua análise. Né? O Peter Brown estava privilegiando, quem puder ler o livro, as lentas transformações culturais que estavam ocorrendo, né? E não um fim abrupto. Né? Porque o que se tinha, né, na historiografia, assim, ó, o Império Romano caiu em 476 depois de Cristo. Pronto, ali acabou o mundo clássico, não tem mais. Agora é a Idade Média. Não é assim que funciona, né? São lentas as transformações, né? O aspecto da queda do Império Romano é um dos aspectos, né? É um aspecto político. Mas nós temos o aspecto cultural, o aspecto econômico, que foram mais lentamente se transformando até que chega num ponto que aí os historiadores falam assim, aqui já não tem nada do período antigo mais. Agora já não é, agora é a Idade Média. E isso vai acontecer lá no século VII depois de Cristo. Né? Então, nesse sentido, a definição fantástica que o Peter Brown, que eu considero fantástica que ele traz nesse livro, né? The World of Late Antiquity, é a seguinte, que ele caracteriza esses 4 séculos e meio, né, de Antiguidade Tardia, como uma lenta passagem de uma identidade cívica, né, ligada às estruturas greco-romanas, ligadas à polis, para uma identidade religiosa. E essa passagem a gente pode observar na documentação, né, sobretudo nas evidências, né, da cultura material. No caso, eu já falei nos textos escritos a permanência da retórica helênica, né, que os padres da igreja utilizaram muito como forma de propaganda para expandir o cristianismo. E nós podemos ver na cultura material também, né, essa lenta passagem, com a transformação das cidades, né, as estruturas do governo no período do Principado Romano, como o Fórum, a Basílica, né, que era o lugar onde se dispensava a justiça, elas vão se transformando em locais de culto, em igrejas, né? Até o nome Basílica, hoje em dia, está relacionado a uma estrutura que não tinha nada a ver com o cristianismo lá no Império Romano durante a Antiguidade. Basílica era a sala do tribunal, né? Onde se tinha as várias instâncias da justiça que a pessoa ia ser julgada lá. E a igreja, ela toma essas mesmas estruturas e
e vai transformando isso aí lentamente. Então, o Peter Brown fala, é a lenta passagem de uma identidade cívica para uma identidade religiosa, né? Ou seja, o Peter Brown, ele reconhece a importância das mudanças sociais e políticas, né? Não que ele fala que... Mas ele privilegia, ele enfatiza a notável continuidade e vitalidade cultural que existe na Antiguidade Tardia, né? Mais adiante, né? Então, o Peter Brown foi um pioneiro, né? Foi um cara que veio trazer um escritor, um historiador que é vivo até hoje, está beirando aí os seus 100 anos de idade, mas ele trouxe uma contribuição muito importante para a afirmação desse novo conceito, dessa nova periodização, né? Mas mais adiante, essa ênfase no cultural, ela foi muito criticada, porque ao se ater muito a essa vertente de análise culturalista, né, se alargava muito as fronteiras da periodização. Por exemplo, o Peter Brown tinha em ocasião, tem um texto dele na História da Vida Privada, no volume 1, de uma coleção que foi organizada pelo Philippe Arrier. Ele tem um capítulo inteiro lá sobre a Antiguidade Tardia, e às vezes ele estende os marcos temporais da Antiguidade Tardia até para o ano 1000. Ele ainda percebe ainda a existência de estruturas clássicas ali durante a Idade Média, né? Mas ele foi muito criticado por isso, né? Porque você tem que trabalhar as outras esferas da vida social também, não só a cultura, né? E em outras esferas ocorreram rupturas, né? Mas também, nesse sentido, o Peter Brown estava escrevendo, ele estava, né, produzindo. Porque a gente fala o seguinte, nós não estudamos o passado pelo passado, né? A pergunta que o historiador hoje em dia ele faz para o passado está totalmente condicionada pelo nosso presente. As nossas preocupações, aquilo que é relevante para nós no momento presente, a gente parte essa pergunta para o passado, né? E nós vamos tentar respondê-la. O Peter Brown tinha as inquietações dele, mas ele estava escrevendo num momento, né, de uma perspectiva multiétnica, né? Muito grande ali, da passagem da década de 60, 70, foi aquele momento dos movimentos na contracultura, no contexto de descolonização das colônias africanas, asiáticas, né? E também um ceticismo muito crescente que existia na sociedade desse período da década de 70, início da década de 80, com a capacidade transformadora da política, pelo menos no seu nível institucional. As pessoas estavam muito descrentes. Então, não se privilegiava muito o político, né? Porque também outras questões que estavam relacionadas à vida material e política deveriam ser analisadas, pois elas mostram rupturas e não apenas continuidade. Então, veio um grupo de historiadores depois do Peter Brown e vai trazer essa crítica, né? Embora considerando a pertinência de todas as análises que ele fez dentro desse aspecto cultural, e embora também o Peter Brown deixe claro que ele não desconsidera essas rupturas políticas e econômicas, ele privilegiou a questão cultural, né? Então, outros historiadores de importância para esse tema, né, para trazer para nós o que é que vem a ser a Antiguidade Tardia, como que esse conceito está em formação. No mesmo período do Peter Brown, como, por exemplo, um historiador italiano chamado Santo Mazzarino, escreveu O Fim do Mundo Claro, O Fim do Mundo Antigo, né? Que aí, qual que é a vantagem dele? Embora ele tenha esse título, né, de Fim do Mundo Antigo, ele vai perceber que, nesse período, o ordenamento político e social são próprios daquele período. É uma mescla de antigo com medieval, mas é próprio daquele período, né? E, ao fazer isso, ele tira a centralidade do tema decadência para o período. Ele ajuda, ele contribui com o Peter Brown nesse sentido, né? Outro autor também, muito importante, que escreveu um livro chamado Decadência Romana, Antiguidade Tardia, é o Henri Irénée Marrou, né?
que também vai reconhecer muito a originalidade desse período, a originalidade da Antiguidade Tardia, que não, como não sendo, é um período formado por questões que, situações nas diversas esferas, política, econômica e cultural, próprias daquele período, como uma mescla, como uma transição ainda, que não estava totalmente acabada nesse período, né? Eles não negam as rupturas políticas. Esse pessoal mais da linha culturalista não negam as rupturas políticas no Ocidente, como, por exemplo, aconteceu no século V, em 476, com a queda com a destituição do imperador romano do Ocidente, né? E também no Oriente, no século VII, com a invasão, as invasões árabes, né? A tomada dos árabes por quase todas algumas regiões da Ásia Menor, da Síria, do Egito, ali do Império Bizantino, do início do Império Bizantino, né? Que era o herdeiro do Império Romano do Oriente. Então, o que que acontece com esses historiadores, né, com esses autores? Eles reabilitam, né, o período até então rotulado pelos antiquistas como Baixo Império, né? E o que que vai acontecer logo em seguida? Mais adiante, no final da década de 1990, vem um historiador italiano também, que vai ser o divisor de águas em relação a essas visões opostas, né? Daqueles que privilegiavam o aspecto cultural e de outros que privilegiavam o aspecto político de ruptura. O aspecto cultural de continuidade, o aspecto político de ruptura, né? Que foi o Andrea Giardina, né? Ele escreveu um artigo na revista Studi Stories de Roma, em 1999, chamado Esplosione di Tardo Antico, né? Aí o que que ele vai fazer? Ele vai criticar a exaltação da modernidade da antiguidade tardia. O historiador, ele busca algo no passado que está incomodando ele, com base em algo do presente, mas não pode ser muito, né? Nós temos que ter um equilíbrio, né? Então ele vai criticar essa exaltação, porque nós estávamos num período de efervescência cultural muito grande, nas décadas de 70, 70, 80, né, que nós vamos observar só coisas, mudanças culturais lá na Antiguidade Tardia. Não. Né? Ele também percebia que se fazia uma valorização excessiva dos aspectos positivos. Né? Os historiadores só estavam vendo maravilhas na Antiguidade Tardia. Se por um lado ela foi, como se dizer, obscurecida por muito tempo, aí essa renovação do conceito, essa renovação da criação dessa periodização só via coisa boa. Então o Andrea Giardino vai criticar isso, né? E também vai criticar a incoerência do alargamento das fronteiras, né, temporais, porque ele viu uma perda de unidade interna dentro desse período. Ele vai trazer também a seguinte questão, retomando aquilo, né, que nós falamos no início. A crise do século III não pode ser analisada apenas com juízo de valor negativo. Crise, o quê? É mudança nas estruturas sociais que pode levar a uma posterior expansão. Quem fala muito isso é um outro historiador britânico que está inserido nesse debate, que se inseriu nesse debate, que foi o John Lieberschwitz. Ele escreve O Fim da Cidade Antiga também, né? Então, eles preconizavam, essa nova leva de historiadores, depois do André Giardina, o retorno ao estudo das estruturas e da morfologia da sociedade, né? Não apenas a ênfase nos estudos culturais, né? Ou seja, não se pode caracterizar um período em função apenas da janela cultural, né? Existem várias janelas, né, que nós podemos olhar o passado. Às vezes o historiador tem afinidade mais com a questão cultural, outro mais com a questão política, né? Mas o que é a historiografia né, os avanços da historiografia, da maneira como nós estamos trabalhando hoje a historiografia? É unir isso aí. Hoje, na maioria dos casos, história antiga, história medieval, a gente faz uma história político-cultural, né? Juntar as duas coisas, né? Entender que elas estão imbricadas, elas estão entrelaçadas, não tem como você fazer uma análise separada, né? Tem que ser uma coisa mais global, né? Então, não olhar somente a janela cultural. Teve crise? Teve. Teve ruptura política? Teve, né?
Teve invasão bárbara, teve várias coisas. Então, levar em conta essa morfologia também, né? Teve em algumas regiões o declínio da cidade, né? Teve a ruralização da sociedade. Então, a gente tem que observar tudo isso, né? Então, como que está esse debate atual agora, né? Para a gente ir caminhando aqui para a nossa definição do que é a antiguidade tardia, e depois eu posso abrir também a palavra para o pessoal que quiser fazer alguma intervenção e a gente poder debater aqui, né? Nas últimas décadas, né, esteve muito polarizado entre as tendências de rupturas e continuidades, né? Mas o que passa a ser observado hoje em dia, né, é que são perspectivas, que essas perspectivas de ruptura e de continuidade, elas não são incompatíveis, né? Tanto rupturas quanto continuidades, elas são verificadas conforme se busque a raiz do novo ou o fim do antigo, conforme fala o professor Júlio César Magalhães num artigo dele, né, sobre a antiguidade tardia, sobre o conceito de antiguidade tardia. Então, o que se preconiza hoje na historiografia é uma abordagem mais global, né? Não levar em conta apenas os aspectos culturais, abarcar a materialidade da existência e as condições de vida da população, né? E isso nós vamos fazer não apenas com observação na janela cultural, né? E outro caso muito importante, porque o conceito ele já é consenso entre os antiquistas e os medievalistas, que é a antiguidade tardia. Nesse debate entre Baixo Império e Alta Idade Média, a antiguidade tardia venceu. Ela já está estabelecida na historiografia como um período próprio, um período de características próprias, né? Um período de unidade interna, que não é nem antigo nem medieval, é as duas coisas, é uma mescla, né? O que a historiografia está partindo agora para isso? Preconiza-se hoje, nos estudos, você não manter a periodização restrita ao Império Romano, né? Estudar outros povos que se relacionavam, né, à diversidade de trocas culturais e materiais que existiram no período. Então, por exemplo, a minha pesquisa hoje em dia, pesquisei durante muito tempo a relação da afirmação do discurso cristão durante o meu mestrado, o meu doutorado, a afirmação do discurso cristão no Império Romano, que essa era a minha preocupação, desde quando eu entrei no curso de História, na graduação do curso de História. O que eu fiz agora, a partir do meu pós-doutorado, né, continuo a pesquisa nesse sentido, alargando as fronteiras desse conceito de antiguidade tardia para outros povos, né? No caso meu, eu estudo as relações entre os impérios romano do Oriente, no século V, e o Império Persa-Sassânida, né? Que existiu uma troca cultural, uma região de fronteira comum ali, que é a região mesopotâmica, né? Como que se davam as relações entre isso? Alargando o nosso portfólio documental, porque a gente aqui do Ocidente está muito acostumado com as fontes gregas e romanas, né? Gregas em idioma grego e latino. A gente procurar trazer também a perspectiva, né? O olhar de outros povos para aquele momento que a gente estava estudando, né? Então, entender sempre isso, né? A antiguidade tardia é um conceito que está afirmado na historiografia, é um período de transição, com continuidades, com rupturas, uma coisa não exclui a outra. E a gente sempre lembrar, estudar o passado pelo passado é coisa do passado, coisa lá do século XIX, aquela história política narrativa, né? O que a gente tem que fazer é estabelecer conexões com o nosso mundo atual. Então, veja que interessante, o historiador que se direciona a sua atenção para esse período de meados do século III até final do século VII, é um período como um período de transição.
Eu desconfio, né, que essa é uma preocupação atual nossa hoje. Quem de nós aqui não diríamos que nós estamos num momento de transição muito grande na nossa história, né? Com os avanços tecnológicos, com a globalização, e nessa questão também de alargar essas fronteiras da antiguidade tardia para outros povos, sobretudo os asiáticos, do Oriente Médio, né? Por quê? Nós estamos exatamente num momento em que a gente está percebendo a ruptura de um mundo unipolar para novos atores globais que estão emergindo aí, né? E sobretudo estão lá no Oriente, a China, Índia, né? Irã, que a gente tem que os historiadores, nós aqui do Ocidente privilegiamos, né, pouco, né, até agora. Então a gente já tem que pensar nisso, né, já começar a poder entender. Quantas vezes nós vemos alguns analistas brasileiros, né, falando de China, falando de Irã, falando de Índia, mas a gente vai ver não se tem aquela preocupação de estudar esse pessoal. Então, todas essas nossas estruturas que hoje ainda estão presentes, né, na nossa sociedade, são coisas duradouras, na longa duração, tiveram a sua germinação nesse período, que é importante a gente estudar para a gente entender o nosso mundo atual, inclusive. Né? Então, privilegiar isso. Estabelecer conexões. A antiguidade é um período de transição, e hoje eu creio que a minha preocupação muito em ter ido estudar a antiguidade tardia foi porque eu me sinto num mundo de transição hoje. É isso, pessoal. Aí agora eu abro para vocês, se alguém quiser trazer algumas considerações, a gente está aqui de boa para bater um papo. Tem mais uns minutos aí, né, Will? Tem sim. Mas, em primeiro lugar, queria agradecer você pela excelente aula, cara. Ela foi muito boa, extremamente direta e didática, né? Então, assim, muito obrigado. É o objetivo aí do programa. Tem já perguntas aqui no chat, não tem uma pergunta, na verdade, mas, assim, para explicar para todo mundo, olha, pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, pode escrever no chat aí no YouTube, que aparece aqui para a gente, eu leio aqui para o Daniel, projeto, o Daniel também vai ter como ver a pergunta. E quem assistiu a live ela é certificada. Então, vocês vão lá na descrição do vídeo, tem um link para o formulário, é só preencher os dados de vocês e a palavra certificado, neste caso é transição, que vocês receberão aí o certificado. Geralmente eu abro com a pergunta, até mesmo para dar tempo para o pessoal ir fazendo perguntas, e façam, viu, gente? Mas já tem uma aqui do Thiago que ele colocou antes de terminar a tua exposição, né? Então, ele está ansioso pela... Está antenado, está ansioso. Então, vamos aqui começar pelo Thiago Farla, não sei se é Farla ou Faria, dá para ver direitinho aí, mas Melo. Existem pesquisas atuais sobre os persas sassânidas por eles mesmos? Sabemos pouco sobre eles, geralmente pelo viés romano-bizantino. Oi, Tiago, obrigado aí pela pergunta. Existem pesquisas, muitos historiadores iranianos hoje em dia, né? Que o Irã é onde que era a antiga Pérsia, né? A gente fala Irã hoje em dia porque é a região geográfica, né? O platô iraniano, né? Onde se localizava a Pérsia na antiguidade tardia. Existem muitas pesquisas. Eu acho que o grande problema para nós aqui no Brasil é o acesso a essas pesquisas, né? Porque normalmente não se tem obras traduzidas, né? Eles escrevem em inglês, né? Tem muitos pesquisadores iranianos nas grandes universidades do mundo todo, em Oxford, em Paris, mas eles escrevem em francês, em inglês, e muitas vezes essas obras não têm tradução para nós aqui, né? Então é uma certa barreira, porque às vezes a pessoa não tem como ter acesso a isso, né? Não tem conhecimento do idioma para poder. Mas
Mesmo na língua inglesa ou outras línguas que pesquisam bastante isso, o que se percebia até então, e é um dos motivos pelos quais eu me interessei também por isso, é que os historiadores aqui do Ocidente, principalmente, eles faziam análise muito a partir das fontes greco-romanas, das fontes gregas. E as fontes gregas, elas traziam um juízo de valor muito grande acerca da beligerância entre esses dois impérios. Então, o que eu percebo aliando essas fontes gregas com as fontes persas, porque a fonte persa, ela não é escrita em persa, é o Pahlavi, né? É o persa tardo-antigo. Os cristãos escreviam num outro idioma, que era o siríaco, que é um dialeto do aramaico. Eu não falo siríaco, não tenho a mínima noção, aquilo para mim é um desenho assim, mas graças a gente tem a tradução dessas fontes para o francês, né? Fonte fidedigna, que são fontes que saem de dentro da academia, né? Então que a gente tem uma confiabilidade nelas, né? Que elas passaram por um processo de verificação, de crítica, né? Feita por filólogos, né? Que são renomados. Então eu trabalho com essas fontes. E o que eu tenho percebido na minha pesquisa que é a questão retórica, né? Às vezes, determinado grupo, quem escreve ou deixa um registro escrito, ou mesmo da cultura material, ele tem a intenção por trás daquilo ali, né? De um discurso, de interesse. Então, o que eu percebo quando eu alio as duas fontes, as fontes gregas e as fontes em siríaco, a gente tem períodos grandes de convivência entre aquela sociedade. Porque é como o professor Norberto Guarinello, lá da USP, trabalha maravilhosamente bem, a questão das fronteiras. As fronteiras são fluídas, né? Sejam elas culturais, sejam políticas, econômicas. Você tem uma troca, uma riqueza muito grande nessas regiões de fronteira. Então, você tem mais períodos de convivência ali entre eles do que períodos de beligerância. É verdade que o Império Persa sempre foi o calcanhar de Aquiles do Império Romano? É verdade. Mas não foi só isso. Então, como as fontes gregas privilegiam muito essa questão bélica, falando das guerras, né, a gente foi por curiosidade, né? Então, já que a tônica da Antiguidade Tardia já está resolvido que existe um período que é a Antiguidade Tardia, isso é aceito pelos historiadores. Vamos largar isso aí agora? Vamos sair só do Ocidente, do Império Romano? Vamos procurar outros povos? Vamos saber como que foi o relacionamento desses povos com o Império Romano? Né? Então, é para enriquecer mais aí a gente ter um conhecimento mais amplo. História é maravilhoso, né? A gente vai garimpando, vai puxando, puxa daqui, puxa dali, puxa o que não quer ver e acaba vendo outras coisas, né? É muito bacana. Mas é isso. E tem mais uma pergunta. Ah, não, essa já é outra do Herbert. Tem uma outra, mas assim, vou comentar também aqui, né? Porque a parte boa, eu acho que dos eventos, a gente encontrar as pessoas no ciclo de estudos, a gente tem uma conversa, né, sobre o assunto, né? Não é uma conversa muito acadêmica, mas a gente conversar mesmo, né? E uma coisa que, assim, você me chamou a atenção em algumas coisas, né? A primeira é, assim, galera, façam história. Pode ser até posterior, assim, a uma outra formação, que é até o caso do Daniel, né? Para quem não sabe, o Daniel é dentista, né? É dentista, né, Daniel? Dentista, Depois ainda foi se aventurar e a história, mas assim, o jeito que a gente pensa a história, eu acredito, na academia, é um jeito muito legal que eu acho que vocês só vão ter acesso entrando na academia, infelizmente. A crítica que o Daniel fez, né? É culpa do sistema de ensino, essa nova configuração do ensino médio, etc. Vocês, quem é de fora, assim, praticamente não vai ter acesso a muitas questões que fazem a gente repensar muita coisa, né? E, assim, é uma das coisas até que eu já queria encaminhar para o Daniel, né? Você colocou duas questões que eu acho muito importantes e até retomou agora na apresentação do Tiago, né?
enfim, pensar o teu lugar, né? Assim, o teu cotidiano, pensar o teu presente. O que você acha, assim, né? Porque você introduziu o assunto, mas não falou, que você repensou, eu gostaria de ouvir isso, nesse período que você considera como um período de transição. Você olha para a Antiguidade Tardia e eu vi que você indicou ali muito do que o Daniel pensa do cotidiano hoje, né? De hoje. É lógico, o cotidiano de hoje é meio redundante, mas o cotidiano de hoje mesmo, assim, falando em Brasil. E o segundo, né, pensando ainda nesse cotidiano, uma outra coisa que você falou que eu acho que é muito interessante e que tem a ver com essa relação entre impérios, o calcanhar de Aquiles, etc. Mas é que a gente sempre pensa o conflito, né? O conflito desde jogar ali um papel higiênico num banco, queimar um pedágio, até um conflito bélico, conflito entre nações, né? Como um momento assim de. Geralmente a gente pensa, né, que é uma visão conservadora. O momento está tudo quebrado, tudo uma merda, vamos abandonar isso tudo, né? A gente tem que voltar para o momento monge, que a gente sempre foi monge, né? Sempre fica com esse discurso, mas conflitos não são necessariamente momentos de declínio, né? Não é assim uma crise da sociedade que a gente tem que abandonar a sociedade, vamos torcer pelo apocalipse, vamos para o céu e ficar assim tranquilos, né? E isso tem a ver com o nosso presente, né? Eu acho que a antiguidade tardia ela ajuda a gente a refletir o presente, ajuda a gente a refletir esses conflitos e ajuda a gente a refletir principalmente o passado, né, cara? Assim, como esses povos se relacionavam, qual visão que a gente sempre adotou. Você falou assim, a gente sempre leu as coisas muito sobre Roma, a viés de Grécia, né? A gente tem que olhar também outros lados, outras narrativas, enfim. Então eu queria saber o que o Daniel, não o Daniel geral, professor e tal, queria dizer, embora ele indicou, o que você queria dizer? É uma pergunta mais assim, ela remonta desde o período em que eu decidi fazer história, né? Eu já fiz a história mais tardiamente e uma coisa que na época me incomodava muito, eu falava assim, gente do céu, mas a cultura clássica era maravilhosa. Como que o cristianismo veio e conseguiu derrubar tudo isso aí, trazer essa, né, essa questão que nós temos hoje em dia, que eu não conseguia entrar na minha cabeça. Então, realmente, eu vi aquele período muito como uma névoa, né? Um trem escuro que pairou ali por cima e obliterou as pessoas. Mas não, é bem essa questão, uma coisa, uma questão que você coloca primeiramente com relação à transição e a questão com relação à crise, né? Que nós estamos vivendo nesse momento, né? É inegável para qualquer um que nós estamos num momento que a gente não sabe. Eu me considero que a gente está num processo de parto, né? Um outro mundo vai parir disso tudo. Eu não sei quando vai durar isso. A gente não tem que generalizar, né? A gente, igual se fala, né? Quando eu vou dar aula lá de história medieval, eu falo assim, gente, aqui é a Idade Média, mas aqui tem ilhas de antiguidade, ou lá na Idade Moderna tem ilhas de medievo, né? As coisas não mudam assim, num passe de mágica, né? Nós não sabemos hoje de todas essas questões que estão sendo colocadas, né? De globalização, uma hora um mundo unipolar, outra hora um mundo multipolar, a questão climática, né? A questão econômica, né? Que a gente está vendo essa artificialidade das relações econômicas, né? Que não são fundadas na materialidade. A gente vê dinheiro rodando em volta da Terra, nas telinhas de computador, nas bolsas de valor. Gente, o mundo é matéria, não é isso. A hora que isso despencar, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ou se vai despencar, às vezes nem despenca, né? Mas não sei, só sei que a gente está nessa mudança, nós estamos no meio de um processo de parto. O bebê que vai vir aí, não tem bola, o historiador não tem bola de cristal para ver o que vai acontecer, né? Mas sempre essas questões, viu, Igor, de crise, de transição, foi o que me motivou a ir para a história. E eu falo para vocês, eu era feliz quando eu era dentista.
Hoje eu sou muito mais feliz, porque depois do curso de História, eu tenho outra visão do mundo, outra cabeça, outra maneira de enxergar, né? O historiador, ele aprende a enxergar o mundo, ele aprende a ler o mundo. E isso, para o nosso enriquecimento, é magnífico. Eu saí de dentro de uma caixa, eu falava assim, quando eu era dentista, eu trabalhava dentro de um consultório, num buraco, que é a boca, dentro do outro buraco. Então eu ficava, é um mundo, é um universo ali também. Mas eu ficava muito restrito naquilo, eu queria ampliar, sabe? Eu tinha assim, a minha cabeça era realmente, como todos os dentistas, os médicos, era limitado nessas questões históricas, questões culturais, políticas, né? Então eu falo assim, foi uma transformação para mim muito grande perceber isso, porque eu ficava pensando, nossa, mas esse mundo tá uma merda, esse mundo agora, nossa senhora, né? Tá uma bosta, isso não vai passar, não acaba nunca. Será que eu vou desperdiçar minha vida só falando em crise, falando em decadência, falando em, ai, meu Jesus, né? Mas não, a gente tem que perceber que isso é uma vitalidade muito grande, uma sociedade que está procurando se encontrar, né? E vai ter crise. As pessoas pensam de maneira diferente, né? As pessoas têm suas visões de mundo, têm suas culturas políticas, né? Nasceram de uma forma, em determinada classe social, tiveram certas convivências, né? Tiveram heranças familiares, escolares, né? Que tudo isso vai juntando e formando uma cultura política. E elas podem ser de todos, pode ser de direita, pode ser de esquerda. Eu sempre falo, né? Eu até comentei isso durante uma aula nessa semana, né? O professor não é um professor de história, ele não é um doutrinador e ele nem é cabo eleitoral de político nenhum. O professor de história ele tem que levar instrumentos para o aluno para que ele decida qual mundo ele quer. Se esse mundo está bom, trabalhe para melhorar ele. Se está ruim, trabalhe para derrubar. Eu, da minha parte, tenho trabalhado bastante para tentar derrubar. Para mim não está. Eu não considero que para a maioria das pessoas. Mas o professor de história, ele não pode ser desonesto, né, com o aluno. Ele não pode direcionar o aluno, porque isso é uma desonestidade intelectual. Ele está numa ascendência, ele tem uma certa ascendência sobre o aluno. Então, nós temos que colocar todas essas situações na mesa e ele vai ali e escolhe o que ele quer, que mundo que ele quer. E isso é com todo mundo, né? Eu escolhi, quando no caso se faz essa pergunta, fazer história, porque eu queria entender um pouco mais. A gente nunca vai entender o mundo na sua totalidade, mas pelo menos hoje eu me considero mais em paz por entender como que essa estrutura foi se formada, né? É uma estrutura mesmo. A estrutura, a gente sabe que na história, para ela mudar, não é só com uma marretinha ou uma martelinha ali, né? Pode ser. Se todo mundo estiver martelando ao mesmo tempo, uma hora o trem cai. Mas compreender, sempre é isso, né? Sempre é buscar no passado algo que é aquela história, a tônica da nossa história hoje, as temporalidades, né? Nunca estudar o passado pelo passado, isso é vazio. Isso não acrescenta em nada. É só enciclopedismo, é só erudição. Nós temos que, o historiador, e isso é muito importante, os jovens, né, que estão aqui presenciando, a inquietação. O historiador, ele é inquieto. Ele tem que ter uma pergunta, ele faz a pergunta, ele quer responder aquela pergunta, e é isso que faz a beleza da nossa disciplina, a nossa energia, né? O nosso brilho. A gente gosta de brilhar, né? Quando você é duro. Igor sabe aí que fazer um doutorado em história não é um doutorado em história, em qualquer área do conhecimento da humanidade é doloroso, é difícil. São noites de sono perdido, né? Eu lembro que na época que eu pesquisava, era sempre um caderninho na cabeceira da cama, que eu acordava, dormia pensando, acordava 3 horas da manhã, com a ideia na cabeça, aí tinha que escrever, porque senão dali a 5 minutos já não lembrava mais nada do que tinha escrito. Então é um processo, né? A gente sempre lembrar, nós estamos vivendo esse mundo aí, é o mundo que a humanidade construiu. Agora, qual é o mundo que nós vamos deixar para os historiadores lá do futuro estudar? Né? Nós estamos construindo agora.
Não sei, faltou alguma coisa na sua pergunta? Não, foi, cara. Parece que eu divaguei um pouco. Mas a pergunta foi para devagar mesmo, que isso aqui não é um evento acadêmico. Eu gosto muito de fazer essas perguntas pessoais, justamente porque esses testemunhos, eles não só são importantes no sentido de que alguém que pensa em fazer, já saber, mas testemunhos de vida nesse sentido, né? Mostram como que a gente muda com o estudo da história e também a própria história, o estudo dessa história, ela muda conforme a gente vai mudando, né? E assim, a própria atividade de estadia, né, que você descreveu, né? Conforme as pessoas elas foram experimentando um novo mundo, experimentando uma nova visão de Europa, uma nova visão de passado, elas começaram a experimentar esse mundo do passado de uma maneira diferente, né? E eu acho que essa é a maravilha da história, eu concordo com você, né? A gente muda muito estudando isso, porque isso muda muito a gente quando a gente aprende, né? E inclusive, agora que você está passando, né? Ser professor de história, acho que muda a gente muito mais do que só estudando, né? Assim, estudando já muda, mas a partir do momento que a gente tem que explicar, e eu concordo muito com você, a gente tem que sempre indicar aos alunos qual mundo você quer. Assim, a gente vai ter que construir algo, né? Eu acho que, e querendo ou não, isso cai na atividade tardia, né? Que a construção da atividade tardia é a construção de um novo mundo, né? Querendo ou não, assim, pô, foi uma boa divagação. Não vou divagar muito mais, porque tem perguntas aqui para a gente também divagar um pouquinho, mas é só, o Thiago agradeceu aqui a tua resposta anterior, pediu desculpa queimar a largada. Não precisa pedir desculpa, não, pode queimar a largada. Aqui é para perguntar mesmo e a gente discutir. E o Herbert, aluno nosso lá, tá perguntando, olha, comentando, mas daí você comenta o comentário. Interessante essa questão de pensar que a religião que se estabeleceu e se popularizou foi por uma questão da aproximação de tal com os poderes políticos, não por ser uma verdade teológica. Você que está aí até ministrando a história das instituições políticas. Então, Herbert, obrigado aí. Então, essa questão, né, muito debatida, né, da ortodoxia e da heresia. O que é uma heresia? É uma ortodoxia que perdeu politicamente. Porque dentro do plano filosófico, teológico, como que você vai definir que uma coisa é verdade e a outra não? Né? Isso tudo foi muito baseado nas discussões que existiram lá no século IV, as construções a respeito da natureza da divindade cristã, que ficou estabelecido lá no Concílio de Nicéia, em 325, a natureza trinitária da divindade cristã, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que os cristãos tinham que debater isso? Porque eles precisavam se diferenciar do paganismo. Então eles tinham que explicar, e isso tudo eles pegam todo um arcabouço da filosofia grega, porque se você pegar Platão lá, pegar Aristóteles, tudo no grego é trindade, é a tríade. Se você pegar o neoplatonismo ali, Plotino, Jâmblico, Porfírio, é trindade em tudo. Ali, na Antiguidade Tardia, os limites, as fronteiras são tão diáfanas que você não sabe quem pegou o que de quem. Sabe? Você não tem que falar, você não sabe. Então, ficou se definindo muito tempo essa questão da divindade cristã, porque se precisava afirmar, se diferenciar em relação ao paganismo. E também, isso existia toda uma implicação, se existia uma subordinação entre essas pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque isso determinava que, como o imperador, dentro daquela noção de Basileia, da realeza sagrada helenística, o imperador é o representante dessa divindade na Terra. Então, o imperador botava, o poder político, o imperador, ele botava o pitaco naquilo ali, porque ele que é o representante. Depende de como que se percebe essa divindade, é o papel do imperador. Então, ele vai entrar no meio da discussão, né? Você tinha duas correntes principais que lá no século IV definiu
que as três pessoas não havia subordinação entre elas eram igual, falava assim, uma ousia, uma natureza que se manifestava em três substratos diferentes, mas é uma mesma natureza. Porque o imperador, ele é representante de Deus. Aí quando se define isso no século IV, para você ver que não é uma questão teológica, quando você entra no século V, aí o que eles pegaram? Aí passou para as controvérsias cristológicas. Então tá, é Deus, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Ah, mas um dia a segunda pessoa, Jesus, desceu na Terra. Como que se deu a relação entre a natureza humana e divina no Cristo encarnado? Eles não vão discutir outra coisa, entendeu? É um conflito que não acaba nunca, porque não tem que acabar. A gente fica esperando acabar um conflito, não é para acabar. Se acabar aquele, vai ter outro, porque a sociedade não está organizada, ela quer chegar num ponto. Então, mas aí é o seguinte, mas o Cristo, ele é Deus. Mas o que a natureza divina encarnou? Mas encarnou da Virgem Maria? Então a Virgem Maria é deusa. Não pode. É só a parte humana, mas o imperador não queria. O imperador não queria ser o representante da parte humana do Cristo, porque ele perde poder. Ele quer ser representante da parte divina. Ele é quase que um deus, né? Por isso que ali, a partir do governo do Teodósio II, se implanta o monofisismo, que é a junção, a fusão do humano com o divino. E para explicar isso aí, esse povo brigou, acho que é só parar de brigar quando os árabes passaram o rodo ali, entendeu? Aí parou os concílios da igreja, não teve mais. Mas é aí isso. Não tinha como brigar mais, não. Tinha mais. Aí o que acontece? É isso, é o poder político. A política e a religião, elas são coisas imbricadas, não tem, né? Olha, lá no iluminismo, quis se separar a política da religião, colocar a religião como algo de fora privado das famílias, das pessoas, tirar a religião do Estado. Gente, isso é artificial. Vamos olhar para a nossa realidade hoje? Como que a religião está interferindo na política? Tentando determinadas questões de fórum íntimo. O Estado, que se deixar, dali a pouco eles vão legislar sobre questões assim. Não pode, né? Já estão. Já estão. Ou seja, fiscal de tudo, né? Senão vão ter um fiscal de tudo que você vai fazer, né? Então, isso tudo sempre foi assim, né? Lá na Antiguidade Tardia também era assim. São questões artificiais, são muito duradouras, são uma longa duração, né? Coisas que é difícil para poder a humanidade superar esse tipo. E está presente aí hoje ainda. Acho que respondi. Comentei, né, de longa duração, é isso. Bem, eu gostei do comentário. Vamos ver se o Herbert fala alguma coisa. Tem aqui, ó, o João Pedro, ele colocou aqui uma pergunta também. Muito obrigado pela atenção e pela resposta. Então está respondido. Aí o João Pedro aqui, olha, a crise do terceiro século, as guerras civis, as doenças, as migrações, parece um mundo moderno, né? Todas as questões contribuem para a ruptura social. Porém, há também a questão da longa duração, a persistência dessas estruturas. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre a persistência dessas estruturas sociais no pós-crise do terceiro século? João Pedro, obrigado. Tira o Senhor, viu? Senhor é uma coisa muito que na história não... O Senhor é o Senhor, né? Obrigado, mas obrigado aí pela questão. Por exemplo, João Pedro, dentro dessas vertentes que analisaram essa questão, por exemplo, das invasões bárbaras, né? Teve um momento nesses embates a respeito da afirmação do conceito de Antiguidade Tardia, não se via mais uma questão como invasões, mas migrações bárbaras, que ocorreram muito lentamente. E isso eu posso observar na minha pesquisa, porque quando eu trabalho essas famílias de bárbaros, né, de germânicos, sobretudo, que entraram no Império Romano, eles foram entrando muito lentamente.
Quando o Império Romano caiu politicamente em 476, no Ocidente, essas famílias já estavam entranhadas dentro da estrutura administrativa do Império. Então, nem se sentiram. Não houve um... caiu um imperador a mais que podia até ter sangue bárbaro ali já, né? Muitos laços de casamento aconteceram, então foi tudo muito lento, né? Então, isso tudo foi na longa duração. A historiografia germânica, sobretudo no século XIX, ela privilegiou muito essa entrada dos germânicos no Império Romano, né? Enquanto os franceses combatiam, né, os germânicos privilegiavam, que era um período bom, né, que foi a formação dos reinos bárbaros ali no torno do século IV, século V, sobretudo, já se inicia o esboço de uma configuração política da Europa moderna, né? Os reinos franco, visigodo, os ostrogodos, né? Então, aquilo ali já já começou, então é tudo muito na longa duração mesmo. Essas pessoas, esse pessoal, né? Ele pergunta aqui também, isso não é visto muito mais como uma ruptura, foram na longa duração mesmo. Viu? Você perceber, por exemplo, o imperador Teodósio II no Oriente, a avó dele era bárbara. Então, eles nem sentiram essa ruptura política. Foi como mais um outro governante entrou ali, né? Vários daqueles que fizeram guerra contra o Império Romano, são disputas praticamente internas que já estavam ocorrendo ali. Já não é mais uma invasão. Uhum. Né? É isso. Então, são coisas que acontecem na longa duração. Quando caiu, porque já tinha que cair mesmo. Não foi uma ruptura. Foi uma ruptura, mas não foi aquela ruptura assim, que chega aqui e vai invadindo e vamos tirando. A sociedade não está preparada para isso. Aconteceu porque a sociedade já estava preparada para isso. Já estava totalmente... Aqueles povos já estavam totalmente integrados ali dentro do Império Romano. Então se fala muito hoje em migração, né? Não se fala muito esse termo invasão, porque aí fica parecendo que foi uma ruptura muito brusca, e não foi. Até fica parecendo que esse negócio de invasão aquele monte de ET que chegou de fora com uma cultura completamente diferente, destruiu a sociedade. E como você está mostrando, calma. Não foi bem assim. Mas assim, eu acho muito interessante, e foi uma coisa que eu aprendi com a história. Demorou até um pouco, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente é do tempo da ruptura, né? Eu acho assim, né? A gente é muito assim, não, de uma hora para outra eu vou conseguir mudar as coisas. Não é bem assim. As coisas elas mudam, mas no tempo histórico, né? Assim, as coisas mudam muito lentamente. São muitas questões que a gente tem que levar em consideração, até mesmo para ter essa mudança, né? Não é simplesmente um caso ali, um evento, uma coisa ali que mudou de uma hora para outra, né? Desculpa, tem um historiador, como é que chama até acho que é um texto que eu vou passar na História Política, seria amanhã, né? Acho que é o Jacques Julliard que ele fala isso, ou Pierre Nora, não sei. O epifenômeno, aquela coisa que emerge, o acontecimento, ele é como se fosse uma ruptura, uma fenda na estrutura. É uma coisa que esguicha de repente. Tipo um vulcão. Abre um buraco, tipo um vulcão, abre uma cratera. Aí o que acontece com o historiador? Depois que passa ali o fogo, passa tudo, ele pode botar o olhão dele ali e observar a estrutura que está por trás daquilo. Isso foi o cerne do retorno da história política. Porque a história política não é só epifenômeno, não é só aquela história que se fazia no século XIX, das narrativas, de elencar o passado de acordo com a sua. Não. O fato, o acontecimento, ele é importantíssimo, porque ele demonstra algo que já estava ali no subsolo, no subterrâneo da sociedade, e que emergiu e explodiu. Ali o historiador pode olhar para a profundidade, a partir daquilo, do buraco que abre. Quando você tem uma ruptura, você tem uma revolução, você tem um golpe, abriu o buraco ali para o historiador nadar de braçada.
Assim, só completando a metáfora, né? Não sei se é útil o complemento, mas eu concordo com a metáfora, mas a questão do o vulcão explodiu, o historiador ele vai observar de cima, o historiador ele tem que esperar passar a fumaça, né? Mas a própria observação histórica, né, para a gente observar. Assim, você descreveu muito bem a história, como o historiador observa as coisas, tal, assim, a nossa experiência, mas a gente não é a mãe de Ná, como você bem disse, né? Que aconteceu o bagulho do momento e você fala assim, vai acontecer assim daqui para frente, né? Assim, a gente não vai fazer isso, e até mesmo para a gente ter uma compreensão daquilo que aconteceu, a gente precisa esperar a fumaça dar uma baixada, né? Então até essa própria construção do conhecimento, das interpretações que os historiadores fazem, não é momentânea, né? Assim, Sim. você até ilustrou aí com a Antiguidade Tardia, né? Os séculos, né, de construção desse conhecimento. Mas enfim, ó, gente, chegamos aí ao nosso fim, a queda do ciclo de estudos, né? A gente terminou o Império Romano agora, daqui a pouco começa aí a Idade Média em algum momento, brincadeira. Mas assim, chegamos ao nosso fim. Eu queria novamente agradecer ao Daniel, não só pela fala sobre a Antiguidade Tardia, mas por ter compartilhado aí as experiências do Daniel, né? Não é aquela coisa assim que a gente se veste de acadêmico e fala simplesmente com base nos textos, né? Assim, foi muito bom ouvir o Daniel, ouvir sobre a tua pesquisa. Já gostaria de deixar o convite aí, que é uma coisa que eu já penso há muito tempo, você sabe muito bem a correria da UENG, que não deixa a gente organizar. Mas de você participar mais aí do Lefama, fique à vontade, você é da casa. E também eu gostaria de ouvir você um dia aí sobre os persas, cara. Assim. Tá. Na verdade, esse é o meu interesse maior, assim, porque eu já tive indicações aí de trabalhos seus nessa área, não tive o prazer ainda de conhecer. Então já fica o convite para uma próxima vez aí para você falar do que vem pesquisando. Tá certo. Olha, Igor, eu gostaria de agradecer muito, viu, pela oportunidade. Achei assim uma tarde maravilhosa, foi gostoso conversar com vocês. É sempre uma troca, né? Eu me enriqueço, a gente se enriquece muito também, né? Professor de história não ensina nada para ninguém, né? Ele compartilha, ele direciona, ou abre as possibilidades, os leques, né, para a pessoa pensar, desperta atenções, né, curiosidades, interesses, né, para que as pessoas possam, por elas próprias, né, ir atrás e trabalhar certas questões que julgam, né, que sejam importantes, relevantes para a vida que nós estamos vivendo, né. Então, eu achei assim fantástico. Mais uma vez, agradeço muito pelo convite. Vou estar sempre à disposição aqui, de outras formas que eu puder contribuir, né? Agradeço pelo pessoal aí que prestigiou, né? E dizer que nós estamos lá na UENG, se precisarem, quiserem conversar, continuar essa conversa numa outra oportunidade, a gente pode sentar e dar continuidade a isso aqui, tá bom? Obrigadão. Muito bem, então, pessoal, boa tarde aí, já quase caminhando para a noite para todo mundo. Mês que vem voltaremos aí com o ciclo de estudos do Lefama, tem todo mês. Então acompanha-nos nas redes sociais para saber o que nós vamos aprontar aí para o mês que vem. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.